Meus Que irmãos, assim, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos nesta Assembleia de Jesus para que possamos orar através do estudo, orar através do nosso aprendizado. O que nos diz a estrutura do Apocalipse? Esse é um tema apaixonante e para tal, nosso irmão Marco Paulo Denucci, de Espírito, que nome bonito, né? membro, membro do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, Minas Gerais, vai nos abençoar com a mensagem da noite. Então a palavra é sua. boa noite a todos, agradecemos pela acolhida, pela oportunidade de retomarmos esse tema que é tão importante para a solidificação da nossa fé, para compreendermos a missão do Espiritismo na Terra, a destinação do Espiritismo, que já estava prevista na revelação do Apocalipse. Queria iniciar pedindo inspiração superior. Foi mencionado aqui, antes do início da reunião, nos nossos bastidores aqui da conversa online, trabalhadores lá da comarca do município de Matão, e eu me lembrei do Caibar Schutel, que nos deixou uma obra tão importante, tão inspirada para o estudo do Apocalipse. Se a gente merecer a inspiração dele, que ele nos ampare, para que esse nosso encontro possa trazer acréscimo espiritual, possa tocar nosso coração, possa mudar os nossos sentimentos. Esse nosso tema, ele vai ser um desdobramento do último encontro que nós tivemos aqui na capelania. Quem puder depois assista o vídeo anterior, porque lá nós avaliamos os assuntos principais que são abordados no Apocalipse, que são temas relativos ao final dos tempos. O Apocalipse vai organizar e vai mostrar a junção das peças do quebra-cabeça de todas as previsões antigas que foram trazidas para a comunidade hebraica judaica a respeito do final dos tempos. Agora, esses temas são trazidos para a gente, para quê, pessoal? Para nos suscitar muitas conclusões importantes, como, por exemplo, a importância de Jesus para o nosso planeta, para considerarmos que o evangelho dele é a única saída dessa situação angustiante em que a civilização moderna se encontra situada, para que a gente possa entender qual é o projeto de Deus para o planeta, para nós percebermos que os nossos erros infantis, os principais desvios do planeta, já foram vistos por Jesus lá no final da vida do apóstolo João, e Jesus trouxe essas visões que estão representadas no Apocalipse, para que a gente possa ler hoje e percebermos, gente, veja, nós erramos mesmo, Jesus está nos mostrando os erros graves que nós cometemos, né, para que a gente possa valorizar a missão do Espiritismo, porque a missão do Espiritismo é o destaque principal do Apocalipse, considerando nesse ponto, gente, que o Espiritismo é a missão do Cristo na Terra, né? E ele é a terceira revelação que está prevista no Apocalipse. Um dos nossos objetivos principais hoje aqui é entendermos que o Espiritismo é a previsão central do Apocalipse, está no centro do Apocalipse. Aliás, é o título da nossa mais recente pesquisa, que já foi publicada, está disponibilizada na versão de livro eletrônico pelo site da Amazon. O título é Apocalipse e o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Esse é o título, já se encontra à disposição e em breve nós teremos também em versão impressa. Aqui nós vamos apresentar um resumo de orientações que são fundamentais para que a gente faça uma leitura correta de toda a profecia, de toda a mediunidade de pré-ciência que está integrada, que compõe o próprio Apocalipse. Mas aqui eu quero fazer uma advertência. O nosso principal objetivo não é de alimentarmos tecnicismo
inclinações teológicas, rebuscamentos interpretativos, naqueles excessos de requinte que são variações dos nossos excessos de toda sorte. Pelo contrário, o nosso objetivo aqui é simplificar a mensagem e percebermos como que a mensagem é clara. Ela já estava com as suas balizas, são várias setas, vamos dizer assim, entre aspas, no Apocalipse nos mostrando, prestem atenção, o assunto é esse. E são essas setas que, na verdade, constituem a própria forma em que o Apocalipse foi desenhado, foi escrito, que nós vamos avaliar aqui hoje, a estrutura do Apocalipse. Vamos começar lembrando, sem prejuízo do primeiro vídeo, né, que nós já tivemos aqui com vocês, quem não assistiu, assista. Mas nós vamos recordar que, segundo Apocalipse 1:19 e Apocalipse 4:1 e outras passagens, todo o Apocalipse ele é mediunidade de presciência. São previsões mediúnicas a respeito do futuro provável da humanidade. Então, por exemplo, está lá em Apocalipse 1:19, Jesus falando com João: escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. As que deverão acontecer depois são eventos futuros. Depois disso, Apocalipse 4:1, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. O Espiritismo tem uma posição hoje privilegiada no que diz respeito ao acesso do conhecimento, porque ele nos explica como funciona essa mediunidade de presciência e a gente então aceita o que está no texto. A gente não só compreende, como entende e assim incorpora. A maioria dos textos e dos livros que são publicados em outras denominações cristãs, e às vezes, infelizmente, até dentro do Espiritismo, elas não aceitam, elas renegam a possibilidade da previsão e da antevisão de eventos futuros. Fazem, então, uma filtragem que leva junto a essência da mensagem, né? Então, a gente tem que compreender que o Apocalipse, ele traz previsões para esse período dilatado, que é o período do final dos tempos. Dentro dessa chave maior, que é o período do final dos tempos, nós temos duas fases. A primeira, a grande tribulação, que é o domínio do Império Religioso Romano, e a segunda fase, que é o dia do Senhor, quando começam as alterações e as renovações. A renovação dos ensinamentos do Cristo, quando os ensinamentos do Cristo começam a ser resgatados. Essas são as duas grandes fases que estão dentro dessa chave maior, que é a chave do final dos tempos. E aí, como a gente está falando hoje da estrutura do Apocalipse, eu quero que vocês compreendam que já havia um mapa, um mapeamento que conduz o leitor na rota adequada da mensagem. Entendendo essa estrutura, é como se fosse um corrimão que você segura para caminhar sem tremer, sem titubear, sem perder o passo. Conhecendo a estrutura do Apocalipse, você caminha com segurança. É essa estrutura que a gente vai abordar hoje. Vejam isso, que maravilha. Lá no capítulo 7 do livro A Caminho da Luz, capítulo 7, Emmanuel vai mostrar esse aspecto da literatura judaica que traz desenhos formais, que trazem uma estruturação formal especial. Vamos ler o texto que vocês vão entender isso. Emmanuel diz assim, está lá no capítulo 7, quando ele vai falar do povo de Israel no livro A Caminho da Luz. Emmanuel, o mentor de Francisco Cândido Xavier, nos dizendo: os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas. Então, Emmanuel já nos traz uma primeira advertência. Tomem cuidado ao ler o Velho Testamento, principalmente, ao ler o Apocalipse, porque a linguagem é simbólica, é metafórica, é alegórica, constituindo um monumento
um monumento. Como assim um monumento? Imaginem uma pirâmide. Aquele monumento exuberante. Os textos hebraicos são assim, porque eles são todos bordados. Eles são trabalhados com muito cuidado, com todo encaixe de forma, com simetria. É isso que eu quero mostrar para vocês. Constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Emmanuel, naquela época, lá por volta de 1938, ele já nos explica que nós ainda estávamos engatinhando, parcialmente compreendendo essa ciência dos hebreus que estava codificada nessas simbologias. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Então, nós temos que considerar a linguagem poética desses textos, do próprio Apocalipse, e entendermos isso que o Emmanuel está falando. Ele tem uma forma esfingética, como quem olha para uma esfinge e vê uma escultura muito bem trabalhada e com alguma aura de mistério. A mesma coisa quando nós olhamos para os textos hebraicos. Cada comunidade desenvolve e às vezes se destaca em determinado tipo de arte, né? Os egípcios se destacaram nas artes da engenharia, da construção. Os hebreus, eles trabalhavam a arte da construção do texto. Então, toda a beleza deles está acentuadamente impressa na forma dos textos. Então, você olha para o Apocalipse e percebe que ele também tem uma estrutura, como se fosse um grande monumento. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. Então, gente, nós temos aqui uma primeira imagem que é um rolo de manuscrito, um papiro aberto. Então, imagine, você abre o papiro e começa a escrever nele. Tá? É dentro desse desenho do papiro que eu vou explicar para vocês uma primeira característica de forma do Apocalipse, que é o espelhamento. Existe um espelho no Apocalipse, é um espelhamento que a gente chama de quiasmo. Essa expressão não é nossa, não. Os estudiosos das escrituras que comparam esse quiasmo com a visão dupla do próprio quiasmo ocular. Quem é da área médica vai entender o quiasmo ocular, né? Quem não é da área médica, não se preocupe. Eu vou mostrar aqui o que significa esse espelhamento. Imaginem que o texto, ele tem só esses conteúdos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Percebam que a partir da metade, o conteúdo foi invertido. Então, começa com 1 e termina com 1. Então, vamos ver isso? Vejam só. Aqui eu trouxe só uma ilustração didática, para a gente entender como que você lê o Apocalipse. Olha, o primeiro capítulo se espelha no último. E assim sucessivamente, vejam. Até você chegar no centro, que é a parte que não se repete. Você também pode inverter, olha. Existe um espelhamento. Todo o texto do Apocalipse, ele tem esse espelhamento. Então, o Apocalipse ele é constituído de 22 capítulos, certo? Pois então, o capítulo 1 se espelha no 22. Existe uma correspondência. Você tem que unir os dois e você percebe a mensagem. Ao mesmo tempo, você entende por que no capítulo 1 ele está tratando de temas que vão voltar lá no final. Então, o texto ele tem essa primeira característica impressionante, que é o espelhamento quiástico. Todo mundo entendeu isso aqui? Aqui nós temos um esquema que mostra o quiasmo, relacionando os capítulos. Então, veja ali, olha. Na letra A, primeira parte do quiasmo, vai do capítulo 1 até o 3. Vamos lá embaixo, na parte final. A linha. Apocalipse 1:3 corresponde a Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, até o capítulo 22. E assim você vai descendo no quiasmo até chegar no centro. O centro do quiasmo é esse aqui. A primeira parte do Apocalipse vai do capítulo 1 até o 11. O centro, que é a parte que não se repete, é Apocalipse 12 a 15.
E depois a terceira parte, que é a outra metade do espelho, vai do capítulo 16 até o 22, é a terceira parte. Então, em termos mais gerais, o Apocalipse é dividido nessas três partes. O quiasmo, ele sempre traz esse centro, a parte que não encontra espelhamento, pois é a parte que se quer dar ênfase. Sempre que a literatura hebraica construir um quiasmo, ela nos mostra que a parte do centro é a parte central da mensagem. Ela dá pistas sobre aquilo que se quer destacar. E a gente vai perceber que nessa parte, o destaque é a parte onde a vinda do Espiritismo ganha mais destaque. Principalmente a partir do capítulo 14. Eu vou provar para vocês que existe um quiasmo no livro do Apocalipse. Ok? Basta a gente perceber não só a relação de conteúdos, mas também a relação de expressões. Então vejam só. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Muito em breve. A expressão que eu marquei de vermelho. Essa mesma expressão volta em Apocalipse 22, 20. Muito em breve. Que é o final do livro. Estão percebendo o casamento? Vejam, nós não podemos aqui fazer interpretação agora das passagens. E isso eu quero fazer com vocês, mas quando a gente já tiver mais amadurecido, né? Entendendo, depois de entendidos esses passos iniciais. Mas vejam a correspondência. Seguindo, olha. Apocalipse, capítulo 1, versículos 2 e 3. Palavras dessa profecia. Apocalipse no final, capítulo 22, versículos 18 e 19. Palavras da profecia. Vejam, eu estou entrando para dentro do texto e as partes estão se correspondendo. Apocalipse 1, 5. Caminhei um pouco mais no capítulo 1 e entrei um pouco mais no capítulo 22. Testemunha. Também a testemunha, lá no final do livro. Apocalipse 1, 6. Séculos dos séculos. A mesma expressão no final, em Apocalipse 22, 5. Séculos dos séculos. Apocalipse 1, 7. Esse é um dos pontos mais importantes. Todos os olhos o verão. O que significa isso? É a presença de Deus evidenciada no futuro da humanidade. E no final, Apocalipse 22, 3, 4 fala que todos verão a sua face, a face de Deus, que é o que os judeus chamavam de Shekinah, a presença de Deus, a face de Deus. Mostrei para vocês, então, assim, de forma superficial, a correspondência de algumas partes iniciais com partes finais do Apocalipse. Mas, além do texto todo ser um grande quiasmo, ele também traz quiasmos menores e quiasmos medianos. Quiasmos medianos. Então, por exemplo, no capítulo 2 e 3, nós temos um quiasmo mediano, porque todo ele forma um quiasmo de tamanho intermediário. O capítulo 2 e o capítulo 3, eles trazem as mensagens das igrejas. É, na verdade, a seção das igrejas, das 7 igrejas, né? Vejam como que ele é organizado. Lá nesse capítulo é mencionada a menorá, que é o candelabro judaico, que ela é constituída dessa forma. E é uma pista para mostrar que as igrejas também têm um espelhamento. A parte da igreja de Éfeso, acompanhem lá na menorá, ela corresponde à igreja de Laodiceia. A carta à igreja de Esmirna corresponde à igreja de Filadélfia. A parte da igreja de Pérgamo corresponde à igreja de Sardes. E no centro do quiasmo, nós temos a igreja de Tiatira, que é o ícone da prostituição. É a igreja que se desvia. Ela destaca o desvio do comportamento, porque, na verdade, o livro já está querendo dar uma ênfase à traição, que alguns chamam de apostasia. É um título teológico pomposo que a gente não precisa considerar, que é a traição no campo da aliança que Jesus oferece à terra. Porque, na verdade, há uma grande traidora, que é a prostituta do Apocalipse. Existe essa figura da prostituta do Apocalipse lá na frente, adiante, e aqui o ícone já está, o centro do quiasmo está nos mostrando, olha, prestem atenção, porque o comportamento de Tiatira também vai nos remeter a esse grande conjunto de pessoas que vão trair
como um evento importante na história da humanidade, a aliança que Jesus ofereceu, desviando, distorcendo os ensinamentos do Cristo. Outro quiasmo menor, que está lá no Apocalipse. As passagens que vão de Apocalipse 4:2 até 4:11. No centro do quiasmo, desse pequeno quiasminho, nós temos ali na letra C, o que sai do trono de Deus, dando relevância a uma das expressões mais importantes sobre a vinda do Espiritismo, que são relâmpagos, vozes e trovões. Vocês vão entender daqui a pouquinho qual que é a relação desse símbolo, relâmpagos, vozes e trovões, com a vinda do Espiritismo. O que As está mostrando, o mais importante nessa parte do texto é isso. É o que sai do trono, que é a vinda da nova revelação. Vocês vão entender por que o autor espiritual selecionou esse símbolo que era conhecido do povo judeu para fazer referência à vinda de uma nova revelação. O centro é Apocalipse 4:5. Num outro quiasmo também, menor, que vai de Apocalipse, que está lá embaixo, que vai de Apocalipse 5, versículo 2, até Apocalipse 5, versículo 13, nós temos o centro do quiasmo que mostra Jesus recebendo de Deus um livro. A gente vai entender depois o que é esse livro. Esse livro é uma representação da própria Torá, dos ensinamentos, da orientação divina a respeito das leis que regem o cosmos. Jesus, então, recebe como depositário para poder trazer esse conhecimento. Mas quando esse livro é entregue, vocês vão ver que ele desdobra e chega numa última revelação que viria somente para o futuro da humanidade. E essa revelação, de novo, desemboca nos símbolos dos relâmpagos, vozes e trovões, que é um símbolo que representa a vinda do Espiritismo. Daqui a pouco vocês vão perceber como que todo o livro do Apocalipse, a forma e a estrutura dele vai nos apontar para relâmpagos, vozes e trovões. São muitas setas mostrando, prestem atenção, porque a mensagem quer destacar a vinda de uma nova revelação. Aqui um quiasmo intermediário também, né? De Apocalipse 10:11 até 11:19. No centro do quiasmo, nós temos o assunto do retorno dos espíritos superiores, voltando à Terra para testemunhar, para dar testemunho da vida após a morte. Enfim, e aí nós chegamos no esquema que eu coloquei para vocês, que é a síntese de toda a estrutura formal do Apocalipse. Aqui nós temos a síntese da estrutura formal do Apocalipse. Vamos trabalhar um pouquinho isso? A princípio pode parecer complicado, mas é simples. Eu estava mostrando para vocês. E como eu disse, o livro trabalha com antíteses. Entre fases da humanidade, que são fases de desvio, são representadas pela cor vermelha. Todos esses eventos em que a humanidade se desvia são eventos integrantes da chamada Grande Tribulação. Por exemplo, o que está entre um desses elementos aqui pintados de vermelho? A Inquisição, a previsão do Apocalipse da Inquisição, a previsão anterior a isso, né? A previsão das Cruzadas. Esses eventos estão previstos no Apocalipse. Okay? São eventos de desvio. O que está representado na cor azul são eventos dos passos evolutivos da humanidade que representam a renovação. Entre esses elementos da renovação, nós temos a vinda de uma terceira revelação, que é o Espiritismo, e a concretização do planeta feliz, que é o símbolo da Nova Jerusalém, que está lá no finalzinho do livro. Então, todos esses elementos são contrapostos. Por isso que tem essas cores, para vocês entenderem. Olha, por exemplo, se eu estou lá na quarta trombeta, eu sei que aquela quarta trombeta está anunciando uma previsão mediúnica sobre um evento desviado da humanidade. Certo? Então, essas cores são para nos orientar. Percebam o seguinte, o início do livro está todo azul, porque ele anuncia o retorno de Jesus. Ele anuncia a vinda de Jesus, que é a chamada segunda vinda de Jesus. Todos os símbolos do capítulo 1 do Apocalipse são símbolos que remetem para a vinda de Jesus.
a segunda vinda, né? Porque ele veio e ele disse que viria de novo. O Kardec nos ensina o que é a segunda vinda de Jesus no livro A Gênese. Nós comentamos isso no nosso primeiro encontro. Vocês vão lembrar. O que o Kardec vai discutir? Ele vai falar, olha, o Cristo nunca disse que voltaria em carne. Ele disse que mandaria o Consolador. Então, Kardec entendeu que Jesus retornaria por intermédio do Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito da Verdade com a pleiade de comunicantes. Esses espíritos estão previstos no Apocalipse, a reunião dos espíritos, que manifestariam a terceira revelação. Então, essa vinda, a segunda vinda de Jesus, começa com o advento do Espiritismo. Toda essa parte, que são 4 partes, tá? O capítulo 1 é dividido em 4 partes. Esse capítulo 1 se espelha com o final do Apocalipse, que é a vinda da Nova Jerusalém, que são descrições da presença divina, como se concretizará a presença divina na Terra. O final do Apocalipse também é dividido em 4 partes. Tá? São as 4 presenças finais, entre os capítulos 21 e 22. Vejam a correspondência pelo espelhamento. Se eu não tivesse falado do espelhamento antes com vocês não entenderiam por que existe essa correspondência. Então vamos falar um pouquinho das sessões. Nós temos 7 sessões no Apocalipse. Cada sessão é constituída de 7 elementos. Em algumas dessas sessões, a descrição é muito evidente. Por exemplo, se você vai lá na seção dos selos, o Apocalipse mostra. Abriu-se o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, o quarto. Os 7 selos são nomeados. Outras não são tão evidentes assim, como, por exemplo, a seção dos sinais, né? A seção dos sinais começa. Então eu vi um grande sinal nos céus. Aí vem o primeiro sinal, o segundo sinal, o terceiro. São 7 sinais. A primeira sessão é a sessão das igrejas. Então nós temos 7 mensagens às 7 igrejas situadas na província romana da Ásia. Depois nós temos a sessão dos selos, que são 7 selos abertos. Na sessão das igrejas, Jesus traz mensagens para as comunidades locais, misturadas com previsões a respeito do final dos tempos. Na sessão dos selos, o capítulo faz um resgate daquele selo que foi lacrado lá no livro de Daniel. A profecia de Daniel fala assim, olha, então, Daniel, você é o que dá para falar para você agora é isso. Agora feche cela, porque o resto das informações virão no futuro. Esses selos começam a ser abertos no capítulo dos selos, na seção dos selos. Vejam vocês, a seção das igrejas segue de Apocalipse capítulos 2 a 3. A seção dos selos, lá no fundo da imagem vocês vão ver. Vai de Apocalipse 6 até Apocalipse 8. Depois vocês podem dar o print da tela, assistir o vídeo de novo, para poder marcar na sua Bíblia, exatamente quando começa uma e outra. Porque isso ajuda demais na leitura, para a gente não se perder. Agora vejam que curioso, antes da sessão, entre a sessão das igrejas e dos selos, nós temos o capítulo 4 e 5, quando Jesus recebe de Deus a Torá, dado como um grande livro, que em síntese é a missão do Cristo como nosso pastor, conduzindo-nos, que somos as ovelhas. Ele é o pastor, nós somos suas ovelhas. Ele é o orientador, o professor da Torá. Ele é o professor da lei. Ele está recebendo a Torá de Deus, e Deus está, como se Deus estivesse falando, Jesus aqui, olha, você é o nosso enviado para ensinar as leis aos seres humanos. Então, o capítulo 4 e 5, a gente percebe a imagem de Jesus recebendo esse livro. Só que o livro estava selado. E esse livro, na verdade, hoje os estudiosos sabem, era um livro da época que continha 7 selos. São 7 rolinhos, um dentro do outro. Então você abre o primeiro rolo, depois tem um segundo, um terceiro, até você chegar no 7º. Esses rolos que Jesus recebe simbolicamente, eles começam a ser abertos. Esse grande rolo, cada um dos selos vai sendo aberto na sessão dos selos. Termina a sessão dos selos, vem a sessão das trombetas. A sessão das trombetas, elas querem anunciar a grande batalha entre o bem e o mal,
como as trombetas no Velho Testamento também indicam. A trombeta tem várias funções no Velho Testamento, tá, gente? E todas elas são exploradas no Apocalipse. Mas aqui, a função principal das trombetas é anunciando a grande batalha entre o bem e o mal, que é o período da grande tribulação. Os eventos mais duros da grande tribulação estão na sessão das trombetas, que é a vinda das cruzadas e da Inquisição. Vai dos capítulos 8 até o capítulo 11. Depois nós temos a sessão dos sinais, que são grandes manifestações da atuação divina na Terra, de como Deus atua na Terra. Um dia eu vou explicar para vocês que a primeira parte da sessão dos sinais, o primeiro sinal, então vinha um grande sinal, ele está vinculado com o capítulo 1. Vocês vão entender por quê. Porque lá na Gênesis ele vai explicar para que servem os sinais. Lá no primeiro capítulo da Gênesis ele fala assim, olha, então Deus colocou os astros para marcar o bem e o mal. Estou simplificando demais. Para iluminar a noite e as trevas. Palavras que estão lá na Gênesis. Pois vocês vão ver exatamente bem demarcado a vinda das fases tenebrosas e a vinda do espiritismo depois do quarto sinal. Né? A partir do quarto sinal, o espiritismo chega e traz a renovação. É muito curioso vocês perceberem o seguinte, a sessão dos sinais corresponde ao centro do Apocalipse, que é onde se quer dar ênfase, e é onde o espiritismo ganha mais elementos. São 4 elementos, a partir do quarto selo, a partir do quarto sinal até o 7º, nós temos ali o desenvolvimento da renovação conduzida pelo espiritismo. A sessão das taças representa o derramamento do fel sobre a humanidade, que é o retorno da lei de causa e efeito. São as chamadas retribuições divinas, que a gente hoje compreende muito bem, como os momentos em que a humanidade colhe aquilo que plantou. Não é? Tudo que a gente colhe, a gente planta. Então, as taças vão representar esses desafios. Mas vem uma última taça, que é uma retribuição de Deus para mudar o planeta. E onde Deus traz essa retribuição para os próprios agentes do desvio. E vocês vão perceber que o 7º elemento de cada ciclo é a vinda do espiritismo. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Na seção das vozes, nós temos a representação de 7 vozes de Deus. Porque os judeus entendiam que quando a voz de Deus se manifestou no Sinai, isso é a interpretação dos judeus, não é nossa. É um entendimento deles, é uma linha interpretativa. Quando Deus se manifestou no Sinai para Moisés, a voz una de Deus, a voz em 7 vozes. Então aqui o Apocalipse está brincando com essa questão da cultura judaica, mostrando a manifestação de Deus em 7 passos, quando a última voz é a vinda da terceira revelação, a 7ª voz. E aí o Apocalipse vai caminhando para a transformação da humanidade. Na 7ª sessão, nós temos as visões da Jerusalém final. As visões da renovação da humanidade, os eventos de renovação, onde o 7º elemento, o último elemento da sessão das visões, vai mostrar, olha, todas essas etapas de mudança vai resultar na concretização da Nova Jerusalém no planeta, que significa a transformação da humanidade. E aí o Apocalipse desenvolve essa parte no final, dos capítulos 21 e 22, descrevendo como que a gente pode esperar a cidade futura. Vocês estão vendo os pontinhos pretos no desenho? Eles separam as 3 grandes partes. Então, até o primeiro ponto preto é a primeira parte. A segunda parte, que é a parte do centro, e depois do segundo pontinho preto, nós temos a terceira parte do Apocalipse. Essas 7 sessões estão inseridas no meio do texto. Gente, fica muito mais fácil ler o texto depois que você compreende essa divisão em 7 sessões. Você percebe que ela está trabalhando simbologias que atendem, que respondem aquelas expectativas sobre o futuro da humanidade. Cada sessão vai enfocar um ângulo, vai dar uma ênfase, um enfoque diferente. Maravilhoso isso aqui, hein?
Eu sou apaixonado com isso. Não tem como a gente ficar realmente deslumbrado com um texto todo bordado, todo bem trabalhado com essa construção. É realmente, assim, algo impressionante. Esses textos, cada uma dessas sessões, ela culmina, a sua fase, o ápice de cada uma dessas sessões é o sétimo elemento. Com exceção da sessão dos sinais, onde o ápice vem no quarto, para ampliar o enfoque. Nesses elementos ápice, via de regra o sétimo, nós vamos ver a vinda dos relâmpagos, vozes e trovões. E aí a gente vai entender daqui a pouco por que o texto recorre a esse símbolo e o que ele significa. Vamos lá. Então, na verdade, toda a sessão está apontando no final. A ponta da seta está demonstrando no final. Relâmpagos, vozes e trovões. Relâmpagos, vozes e trovões. Já falei com vocês que a primeira parte espelha a última, né? A última parte do Apocalipse, que são as 4 presenças finais de Deus, correspondem a várias apresentações da nova. Para a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, não vou ter tempo de mostrar isso para vocês hoje. Mas nós temos 5 textos do Chico. O símbolo da Nova Jerusalém é a humanidade de posse da redenção espiritual. É a humanidade redimida, é a humanidade evoluída. É a humanidade que venceu a regeneração. Então, esse símbolo da Nova Jerusalém é o mundo futuro, que vai alcançar aquele estágio de mundo ditoso, segundo a classificação dos planetas que Kardec nos apresenta. Por isso que o primeiro capítulo espelha um momento de grande felicidade que a humanidade vai vivenciar, mostrando qual vai ser o efeito da segunda do Cristo. Ou seja, o efeito da nova revelação vai ser conduzir a humanidade a esse estágio de renovação. Cada sessão, ela cobre o mesmo período. Qual é o período? Emmanuel nos dá o ponto inicial. A mediunidade do Chico nos dá o ponto final também. Emmanuel explica que os eventos previstos no Apocalipse são fatos que sucedem depois do falecimento de João. São eventos que acontecem depois que o apóstolo João morre. Porque o sétimo elemento de cada sessão vai nos mostrar a vinda da nova revelação. E o final do Apocalipse é a figura da humanidade redimida, já naquele estágio de mundo ditoso. Então, eu já sei que o período do Apocalipse é esse. Os eventos posteriores à morte de João até o alcance de planeta que alcançou essa etapa de mundo ditoso. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é que cada sessão cobre o mesmo período. Então, tomem cuidado, porque não é um capítulo dando sequência temporal para o outro, não. Cada sessão dá ênfase a um assunto. Estão percebendo? Ela trabalha temas iguais, com certeza, repete temas, né? Com certeza. Mas cada sessão se destaca por dar ênfase a um assunto, cobrindo o mesmo período da história. Então, por exemplo, eu terminei a sessão número 2, que é a sessão dos selos. Eu sei que na sessão seguinte, que é a sessão dos trombetas, a sessão número 3, eu vou voltar no tempo. O primeiro elemento das trombetas, ele não começa de onde terminou o 7 da sessão anterior, não. Ele começa tudo de novo. Ele vai mostrando essas fases da humanidade como se fosse uma elipse, passando, né, pelos mesmos pontos, só que dando ângulos diferentes. Então tomem cuidado, porque o Apocalipse, ele não é cíclico, não. Tá? Não são ciclos que se sucedem na linha da história. Ele é circular. A narrativa do Apocalipse é circular, por quê? Ela vai girando sobre o mesmo eixo temporal. Cada sessão, ela aborda o mesmo eixo temporal. Deu para entender isso aqui? Eu não falei com vocês que o final de cada sessão conduz aos símbolos dos relâmpagos, vozes e trovões? Pois eu transcrevi os trechos do final de cada ciclo para vocês lerem. Porque para que vocês tenham essa convicção de que existe essa simetria tão bela
na forma do Apocalipse, vejam vocês o 7º selo. Seguiram-se trovões, clamores e relâmpagos. Apocalipse capítulo 8, versículo 5. 7ª trombeta. E o 7º anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu. Houve relâmpagos, vozes e trovões. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 e 19. A 7ª taça. O 7º finalmente espalhou sua taça pelo ar. Houve então relâmpagos, vozes e trovões. Estão percebendo o padrão? É um padrão da simetria do texto. 7ª voz. Ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão, semelhante ao ribombar de fortes trovões aclamando. Vejam vocês, o último elemento que fala dos relâmpagos, vozes e trovões, ele compara o ribombar dos fortes trovões como o rumor de uma grande multidão. Vocês sabem qual é essa grande multidão? É aquela mesma multidão que Jesus se refere nos evangelhos, nas suas previsões apocalípticas, quando ele fala, olha, quando eu voltar, eu vou reunir os anjos dos quatro extremidades dos céus. E vão descer sobre mim os anjos, eles vão descer e subir. É a reunião dos espíritos superiores coadjuvando a vinda da terceira revelação. O interessante é que a própria dica interpretativa, lá no último ciclo, que culmina na visão dos trovões, né? Ele mostra que há uma equiparação do rumor de uma grande multidão. Depois vocês vão ler lá no trecho. Vocês vão perceber essa equiparação. Mas eu quero que vocês entendam também o seguinte. Existe um fundamento para se ter usado esse símbolo dos trovões, dos relâmpagos e das vozes. Vocês vão compreender. Antes da gente entrar na simbologia dos trovões, eu quero que vocês entendam também o seguinte. Assim como nós temos sequências, as maiores que estão nas seções, e aí vocês veem ali, olha, no primeiro desenho, da primeira seção, do primeiro elemento até o 7º, chegando em relâmpagos, vozes e trovões. Nós temos outras seções menores no Apocalipse. Todas elas apontam para o símbolo do trovão. Então, por exemplo, os cavalos, o primeiro cavalo, que representa a missão de Jesus na terra, que é o cavalo branco, perseguindo a grande tribulação, que são os outros cavalos que saem disparada, ele surge com o estrondo de um trovão. Nos 3 ais, que é uma seção também, uma sequência menor, ao final do 3º ai, surgem fortes vozes no céu, relâmpagos, vozes e trovões. Na sequência mais diminuta, que é a do grande livro, que se desdobra, resultando no final num livrinho, quando o livrinho é aberto, ele traz o ribombar de 7 trovões. Então, todas as sequências, os sequenciamentos do Apocalipse estão nos mostrando para esse ponto culminante. Aqui também eu fiz um outro esquema para vocês perceberem. O padrão a que cada um se dirige. Nas trombetas, culmina em relâmpagos, vozes e trovões. Selos, relâmpagos, vozes e trovões, o 7º elemento. Taças, o 7º elemento chega a relâmpagos, vozes e trovões. Do livro para o livrinho, ribombar de 7 trovões. Nos ais, o 3º ai, culmina em forte voz no céu, relâmpagos, vozes e trovões. Os cavalos, quando surge o cavalo da missão do Cristo, ele surge com o estrondo de um grande trovão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sem o Espiritismo a gente não entende isso aqui. E outra questão. Todos os comentadores do mundo passam despercebido sobre essa simetria maravilhosa, apontando para esses eventos. Eles até reconhecem algumas passagens, mas eles não conseguem formar a tela maior. Eles não conseguem unir as dicas e perceber que tudo caminha para esse momento. Mas vamos lá. O que significa, na visão dos teólogos que estão estudando Apocalipse há muito tempo, esses símbolos dos relâmpagos, vozes e trovões?
Eles chamam isso de teofania. Teofania. Que vem do grego. A palavra grega teofania deriva de teos, Deus, e fanin, aparecer. É Deus aparecendo. Então, os teólogos sabem que essas simbologias dos relâmpagos, vozes e trovões indicam uma manifestação divina. É alguma forma de manifestação divina. Mas eles deixam a coisa no ar. Eles não conseguem entender o que significa. É Deus se manifestando de alguma forma visível, segundo o Champlin, excelente estudioso. Ele é evangélico, mas o Champlin, puxa vida, tanta coisa legal que ele traz para a gente, né? Já falecido, viveu aqui no Brasil. Norte-americano, radicado no Brasil. Na verdade, é o seguinte, são manifestações fenomênicas, são manifestações constatáveis pelos sentidos humanos. Cada um dos ápices desses sequenciamentos que eu mostrei para vocês, inclusive, das 7 sessões do Apocalipse. E uma revelação, uma manifestação de Deus, que foi o que aconteceu no Sinai, gente, com Moisés. Eles sabiam que sempre esse sinal, esse trovão assinalava, ele marcava. É como se fosse um selo demonstrando que se trata de uma manifestação divina trazendo revelações. Deus aparecia nessas teofanias com som de trovão. A primeira grande teofania do Antigo Testamento foi no Sinai, onde Deus apareceu em meio a um estrondo de vozes e relâmpagos. Perceberam? Então, por exemplo, como no livro do Êxodo, vou mostrar para vocês, aquelas manifestações que trazem para Moisés o primeiro contato da grande revelação, elas se manifestam com relâmpagos, vozes e trovões. Meu Deus do céu, hein, gente? Olha que maravilha esse espiritismo. O Apocalipse inteiro, então, ele está nos mostrando a vinda de uma terceira revelação. A descida de uma nova revelação para a Terra. Está lá em Êxodo. Eu peguei só alguns trechinhos, não dá para ficar explorando. São vários e vários trechos que mostram essa simbologia presente na tradição antiga. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Deus, Javé, descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Deus se manifestava para Moisés com voz de trovão. Ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. Êxodo capítulo 19. Então, a manifestação divina vinculada a trovões e relâmpagos. Gente, o que o Kardec explica sobre as descrições das escrituras antigas? Eles não tinham ciência para descrever os fenômenos. Então, quando eles viam um fenômeno de voz direta, imagina aquela voz retumbante. Aquilo para eles parecia um trovão. Né? Era a voz de trovão. Hoje, com a ciência espírita, você entende as descrições antigas. Não dá para ficar preso só na teologia. A gente tem que fazer a avaliação, o que o Kardec explica na introdução do livro A Gênese. A ciência vem para que a gente entenda o que está descrito como o pano de fundo do evento que aconteceu. A Bíblia de Jerusalém, numa nota de rodapé a essas passagens, ela diz: a voz de Deus é o trovão. Então, o trovão, para a cultura judaica, é a voz de Deus se manifestando. Agora, vejam que interessante. O nosso horário já está acabando, né? Eu já acho que eu já estou no tempo da prorrogação. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Cada sessão desemboca no final do Apocalipse. Porque o sétimo elemento, o elemento ápice de cada sessão, é a renovação da humanidade através do Espiritismo, chegando na Nova Jerusalém. Então, a gente enfecha cada uma das sessões chegando no resultado do final do livro, que é a humanidade redimida. Imaginem 7 rios desembocando no mesmo mar. Cada sessão termina no mesmo resultado. Essa repetição da forma é para a gente entender isso.
E quem faz o elo de ligação principal é não só o último elemento de cada sessão, mas também toda a sessão 7. Ela prepara o caminho para a gente conectar as sessões com a parte final do Apocalipse. Então, aí você vai entendendo. A fase que está na sessão 1 está me descrevendo os eventos da humanidade até chegar na renovação que vem com o Espiritismo, levando a humanidade para o altar, no casamento simbólico com Deus. Em termos atuais, o quê? A humanidade incorporando as lições e efetivamente aplicando o Evangelho, sendo, assim, uma comunidade que vive a fraternidade, de fato. Isso. Então, vamos entender isso, pessoal. As 7 sessões desaguando, apontando para o final do livro. E esse final do livro é o que os judeus chamavam de Shekinah, que vem da raiz Shakan, que significa habitar, ou tabernacular. O que era o tabernáculo? Era a tenda, era a habitação. Então, o final do livro mostra Deus habitando entre os homens. A partir das tendas dos nossos corações, para usar uma expressão do Emmanuel, mas em sentido coletivo. A humanidade inteira renovada. As 4 presenças finais do Apocalipse são manifestações da Shekinah, da presença divina. A Shekinah, ela era entendida pelos judeus de várias maneiras. Então a gente pode imaginar um degrau das manifestações da presença de Deus na Terra. Vamos entender isso. É um poema, gente. É uma analogia fácil da gente perceber. Vejam só. Deus está presente entre nós através do ensinamento. A Bíblia é Shekinah. É a presença de Deus, o ensinamento de Deus que chegou para a gente. As manifestações de Deus, para que os teólogos chamam de teofania, e que nós sabemos que são as manifestações mediúnicas, também é Shekinah. É a presença de Deus através da mediunidade. Num grau mais evoluído, a humanidade começa a refletir, a estudar, e isso é a presença de Deus na mente. Shekinah na mente. Depois da mente, parte para o coração. É a presença de Deus na prática, no coração. Shekinah, sentido. E quando isso toma uma dimensão coletiva, cósmica, que é a perspectiva do Apocalipse, a gente tem a internalização definitiva da lei vivida e sentida no planeta, que é a Shekinah planetária. É esse o final do livro do Apocalipse. Mas a gente tem a presença também nas manifestações mediúnicas, no 7º elemento de cada ciclo. Okay? Então são várias facetas da presença divina chegando na presença final, que é a humanidade efetivamente vivendo o Evangelho. Expressões que estão no Apocalipse. A face de Deus que todos os olhos verão. Como que a gente vai ver a face de Deus? Né? Isso é uma metáfora. A face de Deus é a presença de Deus. Nós vamos ver Deus nas pessoas. Ao final do Apocalipse, ele diz lá que na Nova Jerusalém não haverá mais templo. Todas as pessoas seguirão a luz do Cristo e de Deus. Certo? Então, vamos lá, por exemplo, capítulo... E a gente já está terminando mesmo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. É a segunda vinda de Jesus. E todos os olhos o verão. Né? Aqui tem um duplo sentido. Nós constatamos a presença Shekinah divina através dos fenômenos mediúnicos que deram origem ao Espiritismo, mas esse todos os olhos o verão também se espelha na vinda da Nova Jerusalém, quando toda a humanidade verá a face de Deus através da prática da vivência. Final do Apocalipse, veja lá. Todos verão sua face, e o seu nome, o nome de Deus, estará sobre todas as frontes. Escrever o nome na fronte significa internalizar a lei. Internalizar o que deve ser feito, a boa conduta, a ação nos lobos frontais, como nos ensinam os livros do André Luiz. Né? E a gente vai ver a face de Deus quando as leis divinas estiverem efetivamente sendo praticadas na Terra. Então, reflexão final, para a gente terminar. Apocalipse 19, 10. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus.
O objetivo do ensinamento é para a gente aprender a testemunharmos os ensinamentos da nossa vida, que é esse o caminho inevitável para mudarmos a nossa casa, a nossa família e a coletividade, encontrando assim a felicidade verdadeira. Fora do Cristo, né, ele é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele, nós não vamos encontrar solução nenhuma. O planeta não vai sair desse estágio que nós estamos vendo hoje, essa situação tão estranha no cenário internacional que vocês devem estar acompanhando. O mundo está muito esquisito e Emmanuel vai explicar no livro Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, por que está assim. Ele vai falar que todo esse sentimento, o coração da humanidade foi construído pelo desvio na missão da evangelização. Os nossos desvios no caminho da cristianização do planeta, como a gente ainda não se cristianizou, efetivamente, isso trouxe um atraso que está gerando todas essas deformidades que a gente está vendo hoje na atualidade. E se o cenário mundial está tão estranho, é porque efetivamente as nações ainda não são fraternas. Os nossos países, os nossos dirigentes ainda não conhecem o Cristo. Né? O Espírito da Profecia é o testemunho de Jesus. Vamos pensar nisso em termos individuais e em termos coletivos. Nós agradecemos muito. Percebam que eu enxuguei bastante para tentar ser didático. Num próximo evento, aí a gente já pode começar a abrir mais selos, para a gente compreendendo os caminhos da mensagem. Agradeço muito pela presença de todos. Marco, nós aqui queremos agradecer a você pela noite de esplendor que você nos proporcionou, e eu estou aqui realmente boquiaberto. Tem várias perguntas, daqui a pouquinho o Gleison vai falar, mas eu queria começar fazendo a você uma pergunta. No início da sua fala, você me deu a entender que nós estávamos na fase da igreja de Tiatiara, de igrejas, de seitas, do uso do nome de Deus de maneira indevida. Então, eu estou com a sensação de que nós estamos no meio de uma Tiatiara. No final, você colocou naquele desenho fabuloso que eu fotografei todos, a humanidade está na 7ª sessão. Aí eu pergunto, será que o fato de nós estarmos ao mesmo tempo numa Tiatiara e também numa 7ª sessão, isso não seria contraditório? Ou será que a Tiatiara é necessário a este momento para que seja feito aquilo que Jesus falou, vai colocar os bodes de um lado e as ovelhas do outro? Seria isso o sentido? Então, vamos lá. Veja só. A comunidade de Tiatira, que está lá no núcleo daquele pequeno... Não, sem problema. Está lá no pequeno quiasma, aquele quiasma intermediário, melhor dizendo. Capítulos 2 e 3. Ela é a célula cristã que mais recebe puxão de orelhas de Jesus. Jesus só dá puxão de orelha na célula de Tiatira. E ela, na verdade, é advertida. Por quê? Porque pega os tesouros que recebe a respeito da vinda de Jesus e joga fora. Essa pequena comunidade, ela é um ícone que representa a grande prostituta do Apocalipse, que é a Igreja Romana. Ela é só uma expressão menor daquilo que vem depois no livro. O livro lá na frente mostra o Império Religioso Romano como a grande desviadora que causa, por exemplo, o atraso de 600 anos com a Inquisição. Palavras do Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Emmanuel nos fala no livro Caminho da Luz que a Inquisição atrasou a marcha evolutiva da humanidade em 600 anos. Entendeu? Então, o que faz que a gente está hoje? Nós já estamos no início do dia do Senhor, porque o Espiritismo já veio. O dia do Senhor, que é aquela fase azul, marcada lá com a tinta azul no esquema, ela começa com a vinda do Espiritismo. Só que o próprio Kardec explica que o Espiritismo teria fases. Nós ainda somos aquele carro, sabe, aquela Brasília 1.0 com a álcool, que está custando a engrenar. Está demorando muito ainda a engrenar. A gente ainda está na fase... Nós estamos no início da
verdadeira assimilação e da prática do Espiritismo. Porque o Kardec fala que são duas etapas, né? A primeira assimilação, depois, por conseguinte, a prática. Então a gente ainda está no meio desse caminho. E veja, o Apocalipse mostra o seguinte: quando começa a surtir efeito essa terceira revelação, que é a vinda do Espiritismo, acontece a queda dos agentes inferiores, que isso vai estar lá no capítulo 17 adiante do Apocalipse, que é a terceira parte do Apocalipse até a renovação. A queda dos elementos inferiores é a queda do dragão, o mal, que vai sumir da terra paulatinamente. A prostituta, que é a queda do desvio religioso, quer dizer, o desvio religioso vai sumir, a religiosidade vai ser cada vez mais valorizada, nós não teremos aqueles desvios de outrora em nome do interesse de toda sorte. E a queda da Grande Babilônia, que são as comunidades que se caracterizam pelo regime de força, de domínio, de exploração. Mas isso vai sumindo paulatinamente, elas vão caindo no Apocalipse até surgir a Nova Jerusalém. Ou seja, qual que é a mensagem do Apocalipse? Quando esse paradigma do predomínio do mal for paulatinamente subindo, na mesma medida a humanidade vai se renovando, e aí nós vamos começar a inaugurar a fase de planeta ditoso. Né? Em termos espíritas, hoje nós estamos na transição, né? Vamos daqui a pouco começar a entrar na regeneração, e no final da regeneração é o final da roupa suja, lavada. A gente já entra depois com a humanidade, como diz o Chico, né? A humanidade nas posses da redenção, de posse das bênçãos da redenção, caracterizando então o planeta feliz, aquele paradigma de mundo ditoso. Então veja que fase que nós estamos no Apocalipse. Nós já vencemos a grande tribulação, hoje nós estamos naquela fase intermediária. E Emmanuel vai explicar no final do Caminho da Luz. Ele fala assim, olha, agora nós estamos entrando na profunda noite. Nós estamos entrando nas névoas densas e espessas. E lá na frente, no final dessa grande madrugada, o sol vai nascer. Essas nuvens densas, o que elas constituem? Os desafios da transição. Né? Que o Kardec chama no livro A Gênese de flagelos destruidores. O que são os flagelos destruidores, gente? São cataclismos? Não, Kardec faz a distinção. Ele faz a distinção entre cataclismos, que são eventos naturais, dos flagelos destruidores, que são as lutas que caracterizam a dialética humana entre o bem e o mal. O Kardec mostra que, para o bem começar a vencer, nós vamos ter várias revoluções, várias alterações, nós vamos sofrer isso e aquilo, né? Nos desafios da evolução da humanidade. A humanidade vai ter que lavar essa roupa suja, vai vencer esses desafios. Nós estamos vivendo esses períodos turbulentos, alguém está duvidando disso? Vamos ver, por exemplo, esse regime de polarização hoje, que está caracterizando o planeta. Né? Eu contra eles. Né? O mundo hoje é só polarização, é só guerra, é só discussão. Né? Os nossos grupos de WhatsApp é só bate-boca. Né? Os flagelos destruidores, segundo o Emmanuel, o Kardec explica lá na Gênese, são decorrências das escolhas humanas. Né? Então, e ele fala que a humanidade vai ter que vencer isso. Ele diz que são como as folhas que caem da árvore, para que nasçam folhas melhores depois. Perfeito. Eu quero convidar o Gleison a fazer a sua pergunta, porque ele fez desde o início que ele está aqui pedindo pelo chat. Gleison, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pois é, eu ouvindo aí a explanação aí do Marco, de fato, Marco, eu passei a vida toda, que é quando eu abri a Bíblia, mas eu sempre procurava por curiosidade, né, a passagem do Apocalipse. Mas eu te confesso que... Seu áudio está falhando, Gleison. É a internet mesmo, a internet. Estou ouvindo ele bem. A internet mesmo. Mas, de fato, Marcos, eu nunca consegui entender sobre o Apocalipse, sabe? Eu
e lia e relia, quando de fato eu só conseguia ver, era como aquelas filmes de Harry Potter, tudo figurado, Isso. não é isso? É um Isso. dragão de 3 cabeças, é um abismo um chão que se abre, essas coisas de filme científico, né? Quando na verdade tudo leva ao pé da letra, né? As pessoas levam tudo ao pé da letra. E eu ficava sempre me perguntando, de fato, né? Aí eu te pergunto, a pergunta que eu queria saber, Marcos, era o Apocalipse está atrelado também ao arrebatamento? Como é que explica isso? Tem algum fundamento, Marcos? Pois é, essa concepção do... Obrigado aí, viu, Gleison, pela participação. Você fez considerações muito interessantes. Essa visão do arrebatamento, ela, nas leituras que a gente vê aí em outras denominações cristãs, ela não corresponde ao que vai acontecer. O arrebatamento, na verdade, é um desdobramento espiritual, é um fenômeno mediúnico, né? Essa história de que haverá um arrebatamento coletivo, que a humanidade vai, né, deixar o corpo de uma vez só, e várias outras visões que existem, não é o que vai caracterizar. O símbolo não é esse. Por exemplo, quando o João se desdobra, lá no capítulo 1 do Apocalipse, e algumas traduções trazem que aquilo foi um arrebatamento, e as traduções mais atuais mostram que, na verdade, ele sobe, né, até Deus. Isso é um desdobramento mediúnico. O João, ele entra em transe mediúnico, desdobra e vai ter contato com um anjo, que é o intermediário entre ele e Jesus. É o primeiro capítulo do Apocalipse, está lá. Mediunidade pura. Se você não entender e não aceitar como funciona a mediunidade, você não vai... aí a gente vai começar a fazer aquelas interpretações literais que não ajudam. E veja, Gleison, os estudiosos da cultura hebraica que estão fazendo aquilo que o Emmanuel fala, vão pegar as pistas das ciências secretas dos hebreus, que agora estão começando a ser reveladas. Quem faz isso consegue as chaves interpretativas adequadas. Por exemplo, o símbolo do terremoto. O Apocalipse aparece, né? O terremoto, na linguagem dos judeus, é o julgamento. É um instante do julgamento. E agora, o que significa esse julgamento do Apocalipse? Um dia nós vamos sentar e a gente vai entender. Porque lá no Evangelho de João, quando Jesus fala da vinda do Consolador, ele fala que ele é que vai trazer o julgamento. O Consolador prometido é que vai trazer o julgamento. Veja só, o que é o Consolador prometido? É o Espiritismo. João 14, capítulos 15 em diante. Aí a gente tem que fazer todo esse encaixe com as luzes que o Espiritismo traz para a gente. Outro símbolo que você trouxe, do abismo. Olha que legal. O Talmud fala que a pessoa que tenta se equiparar a Deus, ela cai nas covas mais profundas do abismo. Vejam só, quando é mencionado o abismo, começa a vir a inferioridade do desvio religioso, lá no Apocalipse. Sabe por quê? A mensagem do texto é o seguinte: são aqueles que caíram querendo se equiparar a Deus. Eles vêm lá do fundo do abismo. Eles vêm lá das trevas para atiçar confusão no mundo inteiro. E nessa parte tão importante lá do abismo, salvo engano, está lá por volta do capítulo 12, né, uma das menções ao abismo no Apocalipse, é exatamente uma descrição sobre a vinda das cruzadas e da Inquisição. Né, para mostrar o momento mais tenebroso, em que vem das trevas, aquela nuvem que toma conta e enegrece a humanidade inteira. Né? Mas se você fosse lá no Talmud, você ia entender, não, gente, calma, olha, o abismo é a representação do ser humano que tentou se equiparar a Deus e foi lá para o fundo, nas profundidades do abismo. Tem outros sentidos também, tá? Todos eles se encaixam. Mas a gente vai percebendo a linguagem figurada do Apocalipse. Você colocou muito bem que o Torá foi entregue à humanidade através de Jesus. E por incrível que pareça, o Torá não é o livro que os cristãos leem. É um livro que, por definição, é a Bíblia do judeu. E justamente o judeu, ele não reconhece Jesus. Aí eu pergunto, o Torá seria uma forma de a misericórdia de Deus amparar esses irmãos que não se propuseram
a ouvir a mensagem de Jesus? Muito legal essa pergunta, veja só. Ou tem outro sentido? Não, muito interessante. Etimologicamente, Torá significa orientação, ensinamento. Etimologicamente. Você tem a Torá em sentido lato e a Torá em sentido estrito. A Torá em sentido estrito é o conjunto de escrituras que o senhor mencionou. A Torá em sentido lato, ela é referenciada como a lei, é a própria lei. Entendeu? Então, quando a gente fala de Jesus recebendo o livro da Torá, na verdade, é Jesus sendo responsável por conduzir a humanidade na lei geral. Não é só a Torá estrita dos judeus, não. Mas isso que o senhor trouxe é muito legal, sabe por quê? Porque os judeus que lerem o Apocalipse agora à luz do Espiritismo, muitos deles podem até ter um novo olhar para o cristianismo. Porque eles vão perceber que o Apocalipse responde a muitas das crenças que eles têm. Por exemplo, o Apocalipse começa com um templo que surge no céu, né? E esse templo vem para a humanidade, ele começa a abrir o conhecimento para a humanidade. Esse templo tem vários significados. Um deles é a da vinda de uma nova revelação. Opinião dos cristãos não espíritas. Ou seja, mesmo gente fora do espiritismo já fala, olha, esse templo também está representando que uma nova revelação viria. Mas um dos significados do templo é o seguinte, aquele terceiro templo que os judeus estão esperando para a vinda do Messias, que é o Messias, ele não vai vir. Porque o Apocalipse, ele espiritualiza tudo aquilo que a teologia materializou. Ele está mostrando, gente, olha, o templo é um templo espiritual. Veja o terceiro templo chegando. Vocês não precisam, o Messias já veio, e o templo que vocês estão esperando ser construído, o terceiro, na verdade, veja ele lá no Apocalipse, ele já se concretizou. É aquele conjunto de espíritos fazendo o céu descer até a terra. Assim, falando de maneira muito simples. Então, né, isso espiritualiza a questão. Jesus não espiritualizou, por exemplo, o apego ao templo? Ele não falou que ele era o templo, que nós somos o templo? Então, você vai pegando tudo isso e vai percebendo que, a partir do Velho Testamento, aqueles dogmas que foram sendo materializados, agora eles estão sendo espiritualizados, para nós entendermos a essência espiritual. Com essa pandemia, estamos vivendo Odilson, um pode falar. apocalipse? Veja só, Odilson, a palavra apocalipse significa revelação. Então, o grande escopo do Apocalipse é sobre revelações. Usualmente, a palavra foi sendo assimilada à destruição, a cataclismos, mas ela significa revelação. Tanto é que no inglês, o título do livro é The Book of Revelation, o livro da revelação. Então, o Apocalipse não tem essa vinculação direta com eventos destrutivos. Não é isso. Mas isso não quer dizer que dentro do Apocalipse não esteja previsto as dificuldades da transição. Que aí a gente vai encaixar a Gênese com o Apocalipse. A gente vai perceber o Kardec dizendo, não pensem que o mal vai deixar o nosso planeta sem lutas espirituais. E dessas lutas advirão os flagelos destruidores. A gente ainda vai ver revoluções, nós vamos ver coisas acontecendo debaixo dos nossos narizes que a gente não vai acreditar na transformação do planeta. Por quê? Porque é aquele grito agonizante do mal, que não quer largar o osso. Né? Isso está embutido no Apocalipse. Isso está embutido no Apocalipse, na mensagem, mas não quer dizer que a mensagem inteira é isso. Né? Pelo contrário. Isso é só um aspecto pequeno da mensagem do Apocalipse. Deu para entender? Agora, hoje nós estamos vivendo momentos de desafio da transição? Eu entendo que sim. Né? Porque a gente sabe que essas doenças, do ponto de vista espiritual, elas são a materialização do estado psíquico da humanidade. Né? Então, essas coisas estão chegando aí para mexer com a gente. E aquela questão, né? Mais uma sacudidela na humanidade. Será que a gente vai sair dessa fase renovados? Será que vai acrescentar alguma coisa para cada um de nós?
Marco, você falou também da lei da ação e reação, que pelas taças também, né, pelo que eu entendi, seria o momento que também que a humanidade estaria colhendo os frutos, né, das suas vigilâncias, dos seus desvios da lei, né? E agora está vendo essa taça amarga, né, do sofrimento. Seria isso, da pandemia? Exatamente. É tipo um karma coletivo? Assim, comparativamente, analogicamente, a gente pode entender, né, que todos esses eventos coletivos são aquele amargor das nossas condutas do passado. Não que corresponda especificamente a alguma das 7 taças, porque cada uma das 7 taças tem uma mensagem particular. Um dia a gente vai mostrar para você o que cada uma delas significa. Na verdade, não é nem pergunta, né? Primeiro, agradecer ao doutor Marco pelo estudo, porque provavelmente o senhor deve ter estudado muito a Bíblia também para poder chegar ao que o senhor nos passou e pela sua didática em explicar para a gente. Aí eu gostaria de saber se o senhor tem alguns vídeos da internet, se o senhor tem o passo a passo desses estudos que o senhor faz. Porque hoje, né, o tempo aqui é muito curto para a gente aprender. E o tema é muito instigante. E eu confesso que eu gostaria de aprender mais, de conhecer mais sobre o assunto. E muito obrigada, tá, pelo estudo. Giovana, todos nós, Giovana. Também te agradeço muito, viu, José, Giovana, pelo interesse, porque para a gente, nós que somos apaixonados com o tema, não tem nada mais gratificante do que encontrar pessoas que também têm interesse. Porque esse é um tema que não é qualquer um que gosta, né? Verdade seja dita. Não é qualquer um que gosta de pegar o Apocalipse para estudar. Mas o que acontece? Na internet nós temos vários estudos, são todos soltos. Mas agora, com a publicação do livro, da nova versão da pesquisa, em papel, a partir daí, aí eu vou começar uma sequência, eu vou começar um estudo sequenciado. Aí nós vamos ter uma série de vídeos lá no Portal Saber de Espiritismo na ordem sequenciada, entendeu? Eu queria pedir ao Marco que colocasse depois, passasse para a Carol passasse para nós, se possível, o seu livro que está na Amazon para a gente poder, que acho que tem como a gente acessar, Giovana, já desde já, através de um livro que ele publicou, que não está ainda no papel, né? Depois você passa para a gente qual é o nome do livro, como é que faz para comprar. Eu passo o link vai ser pelo grupo do WhatsApp. Eu quero agradecer, fundo do coração, ao nosso irmão querido Marco, por essa dádiva dessa noite. Marco, faz então suas considerações finais, por favor. O Evangelho é um manancial pleno, infindável, de ensinamentos espirituais profundos. Vamos lembrar, sempre que a gente estudar qualquer escritura do Novo Testamento, vamos lembrar daquelas advertências do Kardec que estão lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estuda tudo isso para o proveito moral. Então, que esses estudos possam criar e firmar, estabelecer propósitos firmes no nosso coração para a nossa renovação. Que essa é a função mais urgente para cada um de nós. Em síntese, é isso. Para que nós transformemos os nossos estudos em oportunidade de crescimento espiritual. Pessoal, vamos colocar uns coraçõezinhos aí para a gente agradecer a Jesus, para a gente agradecer ao nosso querido Marcos pela noite de luz que nos colocou. Um monte de coraçãozinho vermelho, todo mundo. Isso aí, gente. Pessoal, um beijo no coração de todos. Marcos, uma vez mais, muito obrigado por sua disponibilidade. Um abraço a todos, boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite, Eli, John. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados. Jânica. Terça-feira estaremos juntos. Grande Ellen. Boa semana a todos. Um abraço. Estou vendo um carequinho atrás de você aí. Quem é Ellen? Boa noite. Boa semana. Ellen. Boa noite. Um abraço, Marciane. Boa noite. Boa noite.